sobre querer morrer e outras histórias. No último vídeo eu falei sobre alguns episódios assim onde eu queria morrer. Muita gente se surpreendeu. E é engraçado que tem gente que fala assim: nossa, Nádia, eu precisava ouvir isso. O que não é dito não tem como ser presumido. Às vezes a gente precisa falar, ainda que pareça óbvio pra gente. Às vezes é importante manifestar a nossa vulnerabilidade, os nossos medos, para que as outras pessoas não se sintam doidas e pensem: nossa, eu também sinto isso. Então, eu falo isso com muito cuidado e com cada vez mais embasamento. Eu sou palhaça profissional há 21 anos, trabalhei em hospitais, comecei nesse canal falando sobre justamente técnicas de palhaçaria e é para mim uma forma de enxergar o mundo, uma forma de existir. Eu sou palhaça antes de tudo. E morando fora, eu comi o pão que o diabo amassou, como uma amiga diz, o pão que o diabo amassou, mas congelado. E muita gente passa perrengue, na verdade, todo mundo passa, né? Isso não é exclusividade minha. E é por isso que eu faço questão de compartilhar algumas emoções para que quem está assistindo não se sinta sozinho e entenda de repente os mecanismos de como que isso atua na gente, como lidar com isso. Morando na Europa, eu comecei a dar workshops de palhaçaria de improvisação como uma ferramenta terapêutica. Comecei a fazer isso para uma ONG na Suíça e eu trabalhava com refugiados, com imigrantes, onde eu via dores e traumas emocionais e físicos que eu, sendo brasileira, né, com as histórias que a gente conhece aqui, eu assim, meu Deus, não tenho referência para isso. E foi então que eu resolvi mergulhar na psicanálise e me profissionalizar para poder ter mais embasamento, para falar sobre dor, sobre medo, mas minha bagagem mesmo é a palhaçaria, né? Na verdade, a bagagem de qualquer profissional é a sua história de vida, né? Sua matéria-prima é a sua história de vida. Então, eu, como uma palhaça que estudou sempre os mecanismos da comédia, do improviso e da alegria, eu gosto e falo e penso muito sobre a morte, sobre a tristeza, sobre a angústia. Não dá para existir um sem o outro e eu vou falar mais sobre isso. Primeiro eu queria te falar sobre ansiedade. A maioria das pessoas que eu conheço reclama, fala: eu sou muito ansioso, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente fica se depreciando, se punindo, se culpando. Eu sou isso. Normalmente a gente não é, a gente está, entende? Isso não faz parte de quem você é, da sua natureza, não é uma maldição, eu sou todo cagado. Não é isso. Vamos pensar de uma outra forma? Eu sempre me achei muito ansiosa. Quando eu era mais nova, eu ouvia das pessoas: ai, Nádia, você é muito ansiosa. E eu ouvia algo pior. Eu ouvia assim: ai, Nádia, você é muito desesperada. Me deixava muito relaxada ouvir isso. Me deixava muito relaxada, amava ouvir isso. E daí, ao invés de ficar me punindo, aos pouquinhos eu fui percebendo, na verdade, que isso era uma habilidade, era um superpoder que eu tinha e que eu tenho. Eu tenho muita paixão pela existência, pelas pessoas. Tenho muita vontade de viver. Na psicanálise a gente chama de pulsão de vida. A própria libido não está relacionada somente à sexualidade. Libido é esse tesão pela vida, esse tesão em existir. Então, eu sempre tive muito isso. Só que quando a gente tem isso, e isso não está direcionado para algum propósito, vira uma coisa que se volta contra a gente, né? Aquela coisa que dizem no Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então pense como usar essa energia para existir no mundo de uma forma mais prazerosa ou principalmente para ser útil para as pessoas. Mas é muita energia. É muita energia. Não é todo mundo que tem isso. Vontade, energia. Então isso é vontade de viver, isso é precioso. Então vamos entender, né? Vamos dar o nome certo para as coisas para poder fazer o melhor uso disso possível. Dito isso, vamos falar sobre a morte. Morando fora, eu comecei a pensar muito sobre a morte por vários motivos. Primeiro porque, cara, você tá tão longe, você não tem como você voltar. Não é assim: vou voltar no fim de semana, tô com saudade, sabe? Não é como se seus pais morassem em uma outra cidade. E às vezes, eu, por exemplo, a maioria dos natais eu não passava em família. Não é que eu sou super ligada à família, que eu sou tipo que comia arroz e feijão todo dia, não é isso. Mas quando você se vê com essa possibilidade cortada, dá um desesperozinho, se a ansiedade não tá bem trabalhada, dá um pânico às vezes. Se acontecer alguma coisa, e se? É como quando você é criança e vai dormir na casa de um amigo. A gente experimenta muito angústia quando é criança. Você vai dormir na casa de um amigo e de repente acontece algo que te deixa deslocada, e dá uma angústia, dá uma saudade absurda de casa.
sabe? Principalmente quando você é criança, experimenta a angústia e a saudade. Você sente assim, você começa a valorizar tanto os amigos, o pai, a mãe. Então isso acontece muitas vezes quando você passa por experiências assim muito bruscas de mudança, que pode ser mesmo no Brasil, ou quando você se torna imigrante. Então todo dia eu pensava, será que vai ser a última vez que eu vejo meus pais? E se acontecer alguma coisa com eles? Quando que eu vou voltar? Ainda teria que ter um planejamento, uma logística, questão financeira também, porque é muito cara a passagem. Então você está sempre lidando de forma mais consciente com a possibilidade do fim. Eu pensava sobre a morte todos os dias. Se eu não me engano, no budismo, né, tem alguns preceitos que sugerem isso, meditar sobre a morte todos os dias, sobre a finitude das coisas. Tudo é passageiro, tudo pode sim ser a última vez. Então, embora isso soe muito melancólico e dramático, estou no Brasil, não sei, março, abril, maio, junho, há 4 meses e penso sobre a morte todos os dias. Penso que o tempo passa tão rápido. Quanto tempo será que eu vou durar? Quando será que é a última vez? Sempre procuro me despedir das pessoas com as melhores palavras possíveis. Sempre tento mostrar para as pessoas o quanto eu as valorizo, porque eu tenho 37 anos. Eu ainda lembro como se fosse ontem, quando eu tinha 15, quando eu era criança. Então, assim, a vida passa voando. Pode ser que eu morra logo, e esse logo pode ser daqui a 40 anos, mas ainda assim, é logo. Porque passa muito rápido. Então, esse recorte da morte precisa sim estar presente na nossa vida. E a outra parte que me surpreende até hoje é relembrar e às vezes me ver contando alguns episódios da minha vida morando fora para as pessoas e ver o quanto eu estava infeliz e convivendo com a angústia e a tristeza do amanhecer ao dormir. Então, por muito tempo eu queria dormir logo, quanto antes, sabe? Quanto antes, porque se eu dormisse eu não ia sentir nada. Eu sentiria paz, na verdade, se eu dormisse. Então eu queria dormir o quanto antes e eu pensava, tem alguma coisa errada, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Isso pode acontecer por motivos ou sem motivos. Quem é que vai medir a dor, regular a sua dor e falar tem motivo para ter dor, não tem motivo, entende? Estava morando fora, é um grande privilégio, estava num relacionamento, estava trabalhando, mas eu estava profundamente infeliz com a minha realidade e o que me causava mais infelicidade era me forçar a estar satisfeita com aquilo que eu tinha. É assim mesmo, é um conselho que eu ouvia, um conselho, né? Uma coisa horrível que eu ouvia, as coisas são assim mesmo, ser imigrante é assim mesmo. Casamento é assim mesmo, mas nada é assim mesmo. Então, nunca falei isso ontem para uma aluna e vou repetir agora. Se mire em exemplos, em conselhos de pessoas que são muito felizes. Somente isso. Não aceite conselho de quem é frustrado, de quem é uma pessoa medíocre, que está na média, né? Como a maioria das pessoas. Não. Aceite conselhos de quem está realizado. Porque faltam referências positivas. É possível que tudo na vida seja leve, seja mais gostoso, seja feliz. Eu não tinha essa referência. Então me permiti viver um relacionamento que era profundamente infeliz. Estavam os dois infelizes, né? Cada um por um motivo, mas eu estava me forçando a viver uma relação achando que eu precisava passar por aquilo, ou viver aquilo, ou cuidar daquela pessoa, ou curar aquela pessoa. E eu passei por coisas muito ruins, que às vezes eu tenho vergonha de contar para os outros, que não foi violência física, mas foi todo tipo de violência. E era pesado existir. Eu só tive coragem de mudar quando uma vez eu me olhei no espelho e vi um zumbi na minha frente. Eu vi que eu estava morrendo. Mas falo isso porque às vezes coragem de mudar de uma situação que tá ruim pra gente, a gente não tem, não espera ter. Não espera ter não, viu? Muitas vezes eu senti, como eu vejo muitas pessoas com quem eu acompanho na psicanálise, sentindo isso também, desejando que algo pior aconteça. Porque você não sente forças para mudar uma coisa. Então você deseja que o outro te trate muito mal, sabe? Que o outro te bata, faça alguma coisa horrível para você ter coragem, porque a coragem não vem. Dá medo de tudo. Dá medo do sim, dá medo do não. O medo é uma coisa esquizofrênica, né? Às vezes a gente tem medo de uma coisa dar certo e o medo com a mesma intensidade da coisa não dar certo. Não espera ter coragem para fazer as coisas, né? A gente faz com medo, a gente decide. Para mim foi uma questão de vida ou morte. Senti que eu tava morrendo e eu precisei fazer isso. Mas antes eu tava, né, me consumindo aos poucos. Saí de casa, andava, aquelas fotos de vaquinhas que eu coloco no Instagram, aquelas paisagens maravilhosas. Onde fora de casa eu conseguia respirar um pouco e tentava fazer com que o tempo passasse rápido, eu tentava me distrair, tentava ficar o mínimo possível dentro de casa. E às vezes quando eu realmente tentava, muitas vezes, diariamente, quando eu tentava alguma mudança, alguma conversa, alguma coisa assim, né, na troca, na relação com o outro, por respeito a mim, por respeito ao outro, eu tentava de todas as formas algum ajuste.
alguma mudança que fosse saudável para os dois. E é desesperador, né? Quando a gente sente que faz tudo e não tem mudança, não tem vontade, não tem abertura. E você se sente desesperado, mas ainda não se sente pronto para sair do caminho. Então, nesse desespero, eu saí muitas vezes de casa. Eu pedi ajuda, né, para o meu parceiro, em desespero, para que a gente mudasse, fizesse esses ajustes. E cansei também de pedir ajuda para a família ou para as pessoas mais próximas que talvez estivessem muito cansadas de me ouvir. Então, no desespero, eu saía de casa, gravava áudios para mim mesma para eu desabafar. E sabe, é um desespero. Dizem, quando eu era criança, também adolescente, eu pensava sobre a morte, mas justamente porque eu tenho muita vontade de viver, não me considero uma pessoa suicida. Engraçado que eu li um livro chamado Cartas Suicidas na adolescência. É que eu sempre me interessei pelo comportamento humano e falava que a grande maioria das pessoas que escreve cartas suicidas, na verdade, é um pedido, ainda é o último pedido de ajuda, sabe? Então eu entendo que quando eu me arranhava, quando eu tentava fazer algumas coisas autodestrutivas por impulso, eu entendia que era um pedido desesperado de ajuda. Para quem, se ninguém tá vendo? Para o universo, para Deus, sabe? Olha, eu tô desesperado, faz alguma coisa, alguém, Deus, universo. Agora, né, racionalmente eu entendo que às vezes esses impulsos vêm como ondas, mas essas ondas passam. Respira, não faça nada nesse momento, essas ondas passam, elas não são eternas. E eu me permitia, né, me colocar em situações vulneráveis, sair, às vezes à noite de madrugada, desesperada, desesperada. Eu lembro de caminhar naquelas ruas lindas, seguras, olhando as estrelas e sentir uma angústia absurda e pedir desesperadamente assim para Deus que acontecesse alguma coisa, que eu recebesse alguma ajuda, algum sinal, alguma palavra, qualquer coisa, qualquer coisa. E não é que a gente não recebe, mas quando a gente tá assim, bagunçado, a gente nem enxerga com clareza, né? Às vezes tá na nossa cara e a gente se sente sozinho, porque a gente não enxerga. Então assim, você não vai enxergar com clareza se você tá em desespero. E se você é uma pessoa que tem fé, Deus não ouve pedintes. Ah, pelo amor de Deus, entende? A gente tem que se conectar na gratidão, na alegria. Então, eu não enxergava, não recebia nenhum tipo de ajuda e eu ficava andando e pensando e calculando. Me jogo na avenida, me jogo da ponte. E, e claro que eu nunca fiz isso, ainda bem, porque eu realmente tenho muita vontade de viver, mas na verdade esses impulsos eram ondas de desespero, de pedidos inconsequentes de ajuda para o invisível que fosse, né? Mas às vezes a gente se coloca em situações de vulnerabilidade, se permite atitudes autodestrutivas e eu entendo que elas são como um grito de socorro. São ondas que passam, que passam. Escreve para alguém, fala para alguém, mesmo que você pense as pessoas estão cansadas de eu me ouvir, faça isso. Escreve nas redes sociais, pode escrever para mim. Mas são ondas que passam, respira, as ondas passam. A gente sente, todo mundo sente, todo tipo de coisa. Eu sou uma palhaça profissional há 21 anos, sou uma pessoa muito alegre, genuinamente alegre, sou uma pessoa muito feliz, mas senti essas coisas e às vezes sinto angústia, tristeza, desespero, mas a gente precisa sentir para sentir que a gente vai, mas a gente volta, entende? Então ter vivido tudo isso não me deixou mais pesada, me deixou muito mais leve, me deixou muito mais alegre, me deixou com muito mais vontade de viver, porque eu vi tudo isso, mas eu sobrevivi. Eu vi tudo isso e justamente por ter vivido tudo isso e coisas que eu não entendo em detalhes, eu penso, caramba, não tenho tempo a perder não. Sem tempo, irmão, sem tempo, irmão. Não tenho tempo para pessoas tóxicas, não tenho tempo para pessoas negativas, não tenho tempo para amizades ou relações que não sejam profundas e recíprocas. Tchau, 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 tchau. A gente fica mais sensível à dor porque a gente já viu o fundo do poço, então você pensa, ok, tchau, 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 tá me fazendo mal, tchau. Isso é bom, não tenho tempo a perder. Meu negócio é somente olhar para frente. Então, na verdade, a dor não tem que deixar a gente mais pesado, a dor tem que deixar a gente mais leve. E é por isso que eu sou palhaço. É por isso que o palhaço cai, mas ele levanta, não porque ele ignora, não porque ele é alienado, não porque ele é bocói, ai, não sei o que tá acontecendo, vamos ficar feliz. Não. Ele sabe o que é ser vulnerável, o que é ser deslocado, o que é ser incompreendido. E por isso mesmo ele não tem tempo a perder. Ele quer existir, ele quer se conectar. E tô falando isso porque eu também queria falar do meu trabalho como palhaça. Tô na 9ª turma do meu curso de palhaço online, logo entra a 10ª. E
Eu trabalho como palhaça justamente porque eu vi a dor, porque eu conheço a dor. E é por isso que eu também acredito que eu entenda tão genuinamente a alegria. E no meu trabalho como psicanálise, eu atendo grupos, mas eu atendo individualmente. Se você tiver interesse, se achar que eu posso te ajudar, me escreva. Tem gente que me pergunta muito qual é a sua linha, é freudiana, é lacaniana. O pai da psicanálise, né, é Freud, não tem como a gente não beber de algumas fontes, de grandes referências, embora possa soar pretencioso, a minha linha é a minha, é única. É algo, um caminho novo que eu estou criando, que eu chamo de macareniana. Macarena é meu nome de palhaça. Eu trabalho há 21 anos como palhaça. Fiz malabares no farol, fiz festinha de aniversário, fiz tudo que é possível fazer como palhaça e já dou workshops e cursos com esse viés terapêutico há muitos anos. Trabalhei com refugiados imigrantes, ajudando na inserção, na adaptação, na ressignificação dos traumas, com esse olhar do palhaço. Então, a minha bagagem é essa, a minha linha é macariniana. Se eu puder te ajudar com o meu trabalho ou com esses vídeos, né? Me procura, me escreva e compartilha com as pessoas. E se eu puder ajudar de mais alguma forma, me escreva para que eu possa continuar falando a respeito.